Você já percebeu que, às vezes, o perfeccionismo parece uma qualidade, mas acaba impedindo a gente de viver? A gente quer fazer tudo certo, falar certo, escolher certo, encontrar tudo perfeito. E, no entanto, espera estar pronta e acaba não fazendo. Olha isso. Eu mesma já passei por isso muitas vezes. Eu me comparava com outras pessoas, eu achava que precisava chegar naquele nível para poder começar. Então, eu só fui entendendo que não precisava estar pronta para começar, porque eu fui vendo na prática. Eu posso começar e ir melhorando no caminho. Perfeccionismo não é fazer tudo bem feito. Às vezes é o medo que faz com que a gente pense que não é suficiente. Então, hoje eu estou aprendendo a trocar o tem que estar perfeito pelo eu vou fazer o melhor que eu consigo hoje. Ele sempre faz isso. Será que o perfeccionismo está te ajudando ou está te impedindo de começar? Eu fico aqui quietinha, caladinha, mas comecei a gravar, ele vem. Então, agora eu desisti, deixa ele aqui, eu acho que ele quer aparecer. Bem, como eu falei, o medo atrapalha. Antes, o que acontecia comigo? Passava o dia fazendo as coisas, ok, mas quando chegava a noite, meu Deus do céu, eu começava a revisar tudo que tinha acontecido durante o dia. Eu ficava pensando a forma que eu falei as coisas, como que eu falei, que eu poderia ter falado diferente, o que eu poderia ter feito diferente, né? E aí, muitas vezes eu nem conseguia dormir, preocupada o tempo inteiro com o que tinha acontecido, com o que eu tinha feito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão desse medo, um pouquinho dessa questão de perfeccionismo, tá bom? Bem, primeiramente, eu quero que você lhe dá licença para a mamãe. Dá licença, vai, desce, gato. Bem, porque eu quero colocar as cartas aqui. Vou escolher três cartas. Essas cartas aqui, ó, do desenho sistêmico, são cartas que têm palavras, frases. Então, eu vou tirar três, tá bom? Eu não sei o que vai sair. Vamos lá. Vou tirar carta número um, carta número 2 e carta número 3. Que aí, no final, elas vão dar uma mensagem pra gente, tá bom? Hoje nós vamos bater um papo assim, sem muita coisa combinada, né? Só falando desse assunto, que eu acredito que é algo que pesa muito na nossa vida e também na vida de muitos clientes mesmo. É o medo de não estar perfeito. Então, vou tirar desse outro aqui, dessas outras cartas, vou tirar três cartas, tá bom? Número um, número 2 e número 3. Então, falando sobre o medo, a gente fica pilhado nesse assunto, sabe? A gente fica com medo disso, com medo de não dar certo, com medo de falar errado. Ou então a gente vira aquela pessoa que quer tudo tão perfeito que a gente fica o tempo inteiro analisando o que a gente fez certo, o que a gente fez errado. Outra coisa que acontecia comigo também era o tempo inteiro estar observando tudo de todo mundo. Então, se eu chegasse num ambiente, eu ia perceber tudo que estava certo e que estava errado. O que a pessoa fez certo, o que a pessoa fez errado. Então, eu entrava o tempo inteiro nesse julgamento. E quando a gente entra no julgamento do outro, imagina que a gente também fica, sabe, fechado, trancado. E não faz as coisas com medo do julgamento das outras pessoas. Porque, na verdade, a gente, como a gente julga o tempo inteiro os outros, a gente fica também imaginando que esse julgamento vem para o nosso lado. Então, o que acontece? Eu quero falar que você deve mudar essa questão de julgamento.
Bem, eu sou a Uel, para quem não me conhece, eu estou aqui nesse canal falando é, sobre autoconhecimento, vários assuntos que possam te ajudar a sair das dores da sua criança ferida e busque relacionamentos mais saudáveis. Então, seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui. É uma conversa informal, onde você vai poder entender processos que fazem com que a tua vida fique travada, né? Então, quando você está conectado com o medo e com o julgamento, você não consegue fazer as coisas suas fluírem. Isso acontecia comigo o tempo inteiro. Quando você entra no julgamento do outro, julgando o tempo inteiro, você também não consegue ficar leve, suave. Recentemente, eu tenho uma cliente que ela se separou. E ela falava assim: tá muito difícil para mim estar separado, porque eu era aquela pessoa que ficava o tempo inteiro falando das pessoas que eram separadas. Porque eu tenho venho de uma família muito religiosa que realmente olha para isso o tempo todo. E eu fico imaginando que as pessoas não estão falando de mim. Foi um processo muito lento que a gente foi trabalhando para que ela saísse desse lugar de julgamento, entendesse que ela fazia isso, o tanto que isso era prejudicial para ela, mais do que para as outras pessoas, porque as pessoas nem sabem que você está julgando, elas não estão nem aí para o julgamento que você faz, só que esse julgamento fica em você. Entende? Esse julgamento fica em você. E aí faz com que você não consiga muitas vezes fazer o que tem que ser feito. Quando entra nessa questão do perfeccionismo, eu falo para as minhas clientes assim, olha, esse é um ponto que mais atrapalha a tua vida. Porque, gente, vamos falar a verdade. Não existe essa perfeição. Sempre vai ter um ponto que você vai estar achando que está errado. E essa pessoa que tem esse perfeccionismo dentro da cabeça dela, o que acontece? É aquela pessoa assim, ó, imagina, você vai fazer uma palestra, tá? Tem 10 pessoas lá. Eram 10 vagas, tinha 10 pessoas. Uma das pessoas, ela foi obrigada, a mãe dela obrigou que ela estivesse ali. Ela não foi porque ela queria. E ela ficou o tempo inteiro de cara fechada. Ela não deu um sorriso, ela ficou lá emburrada na sua palestra o tempo inteiro. As 9 pessoas amaram a tua palestra. Foi perfeito. As 9 pessoas amaram a tua palestra. E a única que não gostou foi essa exatamente que estava ali obrigada. Então, você vai dormir pensando o seguinte: o que eu fiz errado? Que eu não agradei a todos. Onde foi que eu errei? Não pode espalhar as cartas da mamãe, tá? Onde foi que eu errei? E aí, tem lógica você ficar colocando na sua mente o que você foi errada justamente porque essa pessoa não gostou? Não, né? Então, esse é a questão do perfeccionismo. A gente entra numa questão colocando dentro da sua cabeça que você está errada porque você está o tempo inteiro achando que merece que a outra tenha que fazer por você, fazer por você não, tem que estar te reconhecendo, as pessoas têm que estar te aplaudindo. Então, muitas vezes, esse perfeccionismo, ele também é a vontade de ser reconhecida pelo outro. E uma das coisas que eu trabalho muito com as minhas clientes é que o primeiro reconhecimento tem que ser o seu, você tem que se reconhecer, entende? Porque se você fica buscando o reconhecimento do outro, esse reconhecimento nem sempre vai chegar. Você está buscando aceitação social, você está buscando reconhecimento do outro e isso vai com certeza atrapalhar a sua vida, tá? Então, o que você deve fazer? Buscar o autoconhecimento, buscar o auto-reconhecimento, para que você entenda que você vai fazer o melhor que você pode, entende? E não aquilo que
seja perfeito, tá bom? Olha, o medo é algo que vai atrapalhar a sua vida. E na vida só existe o amor ou o medo. Então, com quem você está conectado? O medo, ele atrapalha a sua vida. E o amor, ele resolve tudo. No amor, não existe medo. No amor, não existe medo. Então, vamos procurar acessar esse amor. Acessar essa amorosidade que começa em você. Eu era aquela pessoa pilhada o tempo inteiro. Gente, eu nem dormia revisando tudo que foi o meu dia, que eu tinha feito, que eu tinha feito errado. Eu conto aqui uma vez, eu não mandei o lanche do meu filho. Meu Deus, para mim foi a nossa senhora, eu fiquei aquele sensação de culpa, sentimento de que tinha feito tudo errado e de que o menino foi sem lanche. Depois fiquei sabendo que todos os colegas deram lanche para ele comeu o lanche dos colegas, as professoras foram lá, então ele vivenciou outra coisa diferente. Inclusive, tive que mudar o lanche dele porque ele queria algumas coisas que tinha no do coleguinha e não tinha no dele, entendeu? Então, é você entender que você vai fazer o melhor que você pode hoje e começar já, tá bom? Bem, eu vou falar para vocês as cartas, né? Eu vou pensar na 2. Eu vou pensar na 2. A carta um, ela diz o seguinte, ó, emaranhados e dificuldades. Ó, dificuldades e emaranhados. E ela tem assim, ó, a palavra compaixão. Olha, eu sinto que às vezes você pode estar, olhou essa carta aqui, pode ser que você esteja conectada com os emaranhados. Também ser perfeccionista, porque algo veio de emaranhado tem a ver com os antepassados, tá? Pode ser que você já veio com isso desde pequenininha ou do passado. Às vezes sua mãe era muito perfeccionista, ou seu pai, ou os antepassados. Então, vem a carta de destrave assim, falando sobre compaixão. É compreender o outro em seu próprio coração. Trazer à tona a tolerância e o amor, que cura e restaura. É unir-se ao outro. É saber-se igual. É sentir o outro em sua condição humana. É o aceitar. É o respeitar. É o aconchegar. Olha que interessante como isso aqui tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Então, estou sendo perfeccionista demais, julgando demais, trago esse emaranhado, mas quando eu aciono a compaixão, e compaixão, gente, é se colocar no lugar do outro, tá? Isso não é fácil, porque para a gente entender o outro, a gente teria que viver a vida dele toda como ele viveu, calçar o sapato dele, viver a vida dele. Então, quando a gente julga o outro, a gente está julgando uma parte do outro e não todo o que a pessoa vive, tudo o que a pessoa experienciou, tá bom? Então, é isso aqui a carta um. A carta 2 que eu também escolhi, ai meu Deus, ela fala assim, ó, o que te atrapalha? É você pensar no que te atrapalha. Qual é o ponto que está te atrapalhando? Então, comece a refletir sobre isso. O que está te atrapalhando? E comece a limpar essas coisas que estão te atrapalhando. E a carta vem sobre fé. Olha isso, que interessante, né? É confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão da certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende é a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Nossa, fiquei emocionado com isso aqui. Porque, na verdade, eu estou começando a quero iniciar agora um grupo de reiki e apometria com algumas terapeutas e alguns reikianos. E aí eu fico muito nesse pensamento, né? Será que vai dar certo? A gente não tem um local ideal e tudo mais. E quando veio aqui, o que te atrapalha, né? Veio a questão, o que te atrapalha de você começar logo, de você fazer o que tem que ser feito? E aí vem a palavra fé, porque tem tudo a ver com esse trabalho, né? Porque é muito de fé, é uma doação,
Então, nossa, gostei muito dessa carta ter vindo para mim. E você, será que ficou bom para você? Depois você comenta comigo, tá? Nos comentários aqui se teve a ver com você as cartas, tá bom? E a terceira carta ela fala de sabedoria e esperteza. Olha que legal. Então, sabedoria e esperteza. E vem falando sobre disciplina. Olha que legal. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nós deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e o nosso coração ao aprendizado. Olha que carta muito boa para hoje, né? Então, fala de disciplina, que é diferente de perfeccionismo, né, gente? Então, essa disciplina, se conectada com a sua sabedoria, a sua esperteza, é você aceitar muitas coisas, aceitar aquilo que você não pode mudar, né? E fazer o que você pode fazer no momento que você está. Então, olha, esse foi nosso bate-papo de hoje. Gostei muito que você assistiu aqui até o final. Se fizer sentido para você, venha comigo. Aqui no link abaixo do vídeo tem o link de muitos movimentos que você pode fazer para sua vida, para ser mais leve e mais feliz, tá bom? Então, um beijo, se cuide e até nosso próximo encontro. Até mais.